Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar 3 pontos da participação de Sérgio Moro lá no Flow. Eu não assisti na íntegra ainda, mas esses 3 pontos aqui eu não posso deixar passar batido porque são extremamente importantes e como eu coloquei aqui no título, Moro já pode pedir música no Fantástico. Eu vou explicar por quê. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui, olhou, não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Deixa like, comenta alguma coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso fortalece o nosso trabalho, assim como o compartilhamento em Facebook, lá no Twitter, também nos grupos WhatsApp, enfim, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, Sérgio Moro então teve uma participação no Flow nesse dia 24, teve uma audiência muito boa comparado com outros participantes que passam por lá, mas ainda assim inferior àquela que Ciro Gomes teve quando participou há alguns meses. E audiência boa por si só não quer dizer que seja algo bom, porque se tem muita gente assistindo e saem dali descontentes com o que ouviram, isso é ruim para quem está lá. E se a audiência é boa e as pessoas, sentem confiança nas propostas, isso é positivo para quem está sendo entrevistado. E da parte que eu vi, assim como eu tenho acompanhado o Moro em outras entrevistas, confesso que não gostei, enfim, não me parece alguém totalmente preparado para assumir o Brasil na situação em que esse país se encontra, que é a situação de caos total depois do desgoverno Bolsonaro. Então o Brasil não pode brincar de ficar mandando estagiário para a principal função no país, enfim, alguém que não tem experiência, que nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, mas acima de tudo, não tem conhecimento, porque talvez, digo apenas talvez, a pessoa não tem experiência, mas demonstra total domínio em relação às questões que importam para o país, o que não é nem de longe o caso de Sérgio Moro, e nessa entrevista ficou ainda mais evidente. Eu quero destacar aqui 3 pontos. E o primeiro, que é onde ele pode pedir música no Fantástico, é que porque pela terceira vez ele fugiu de um debate com Ciro Gomes. Na primeira vez foi com Mara Luque, lá no My News, ao vivo. A Mara convidou ele, ela se dispôs a mediar um diálogo entre Moro e Ciro Gomes, que é um quadro que o My News tem, diálogos, Ele disse que está construindo o seu projeto e que Ciro é agressivo. Pois é, ele, que foi ministro de Bolsonaro, chamando o Ciro de agressivo. E curiosamente, logo assim que ele aceita ali o convite, 5 dias depois, eu vou deixar um link que trata disso, ele disse que Bolsonaro era uma pessoa moderada, ponderada e sensata. E disse mais, eu não vejo em nenhum momento risco à democracia e ao Estado de Direito. Bom, e vale lembrar que antes disso aqui, Bolsonaro tinha dito na campanha que tinha que metralhar a petralhada, que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado, desejou a pena de morte, de Fernando Henrique Cardoso, desejou a morte de Dilma Rousseff, falou que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia, e muitas outras atrocidades, que Moro achou isso, tudo isso, moderação de Bolsonaro, ponderação e sensatez. E a segunda arregada do Moro foi que quando ele deu entrevista pro Mário Kertz, ele disse que aceitava debater com qualquer um, estava todo firme, todo convicto, disse que era o mais preparado, inclusive. E aí eu fiz até um vídeo sobre isso, O Ciro imediatamente, no mesmo dia, postou nas redes sociais, já que o Moro disse que debate com qualquer um, o Ciro falou, opa, tô aqui, quero debater. O jornalista que entrevistou o Sérgio Moro, pouco tempo depois, gravou um vídeo dizendo que também se dispunha ali a fazer essa mediação e que tinha mandado, inclusive, um convite formal para a assessoria de Sérgio Moro. Adivinha? Até agora não aconteceu e a hashtag no dia Moro Arregão também subiu lá no Twitter. E no Flow, a terceira arregada do Sérgio Moro para Ciro Gomes, Então Moro já pode pedir música. Vejam vocês como que foi lá, porque o Monark questionou, enfim, colocou lá o nome do Ciro na conversa, vejam. Bom, pessoal, vamos lá então. O vídeo tá um pouco baixo, porque realmente eu só achei esse corte aqui da parte, não achei outro com a melhor qualidade, mas vai dar para ouvir e eu vou explicar no final. Mas será que vocês conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow, você, será, e o Ciro Gomes, vocês acham que vocês conseguiriam ter um papo sobre o Brasil, sobre futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre sou aberto ao diálogo, debato com qualquer um. O que eu vejo que é importante, a gente debater com o Lula, e com o Bolsonaro, que são responsáveis mas eles não vão, por essa tragédia que a gente está vivendo. Sim. Pera aí, vamos lá. Bolsonaro e Lula responsáveis por essa tragédia. Sim, Bolsonaro é o presidente, então não dá para tirar dele a responsabilidade. E eu acho que Lula tem responsabilidade também por conta das escolhas que o Lula fez no passado e por conta
das eleições em 2018, que o Lula não podia ser candidato, mentiu pro povo, colocou o Haddad, enfim. Tô falando disso aqui várias vezes no canal, então eu concordo que eles são parte da tragédia atual. Agora, Sérgio Moro não tá fora disso. Porque o Sérgio Moro, vamos supor que ele tivesse condenado o Lula com as provas e não tivesse cometido abuso, não tivesse cometido ilegalidades, que hoje ele é considerado suspeito, não por mim, é pela Suprema Corte do país. Então não é questão de opinião. Sérgio Moro é considerado um juiz parcial. Se Sérgio Moro tivesse feito a coisa seguindo o devido processo legal, ou o Lula não seria condenado naquela ocasião, teria o direito de concorrer naquelas eleições, poderia ser eleito presidente, a situação seria diferente. Poderia, não existe garantia disso também. Ele poderia ter perdido também e aí ter continuado solto, enfim, fazendo a sua luta que ele teria direito. Ok. Agora, se Sérgio Moro tivesse, de fato, reunido provas, seguido o devido processo legal e condenado a partir disso Lula, ele estaria até hoje preso, não participando dessas eleições agora, dessa pré-campanha. Então, Sérgio Moro, pela sua incompetência ou pela sua falta de compromisso com o devido processo legal, enfim, ele é parte disso tudo e foi ser ministro do presidente eleito beneficiado com a sua sentença. Então, se tem alguém que está no meio da polarização e que tem grande responsabilidade nela, esse alguém é Sérgio Moro também. Então ele é parte do problema e quer se apresentar como parte da solução. E ele está com uma frase bonita agora, vamos arrebentar essa polarização. Olha, tenha santa paciência, né, Sérgio Moro? Eles que têm que ser chamados ao debate. Tá? O Ciro, né, eu já falei, ele é um cara que é muito... Desculpa, mas ele não consegue... Mas será que vocês conseguiriam vir... Ou seja, arregou de novo, né, Sérgio Moro? Mais uma vez fica provado aqui que não quer debater com o Ciro. Porque no fundo, ele sabe que o Ciro Gomes é muito mais preparado do que ele. Não só na questão do debate, da fala, mas inclusive de conteúdo, que é o que o Brasil precisa para sair dessa tragédia do governo Bolsonaro, que o Moro ajudou a eleger e o Moro fez parte como ministro. Mas vamos partir aqui agora para um outro ponto, que é o seguinte, né? Lá no Flow tem o espaço em que eles leem perguntas e colocam vídeos de quem enviou. E adivinhe, Habib, que é do PDT de São Paulo, pré-candidato a deputado federal lá pelo estado, é da turma boa, mandou um vídeo e o vídeo dele foi selecionado para o Sérgio Moro responder. E em 20 segundos, meus amigos, ele conseguiu sintetizar muita coisa e o Moro ficou sem saída. Vejam só a resposta quase inacreditável que ele dá, foge de umas outras, né? Acompanhem comigo aqui, repito, o áudio não tá legal, mas é por conta da edição aqui mesmo. Vamos lá então. Opa! Salve, Flow! Habib Jaúde aqui, Sérgio Moro. Você recebia auxílio moradia aqui no caso em Curitiba. Ó, o Moro recebia auxílio moradia morando em casa própria, assim como Bolsonaro. Bolsonaro, quando foi indagado numa reportagem ali, falou, eu recebia mesmo para comer gente. É inacreditável, então o Moro recebia. Fui trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Então, só para explicar, sim, Moro foi trabalhar numa empresa que administrava e administra a massa falida da Odebrecht, da OAS e várias outras empresas enroladas na Lava Jato que o Moro atuou como juiz. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Não tem plano para geração de emprego e renda, matou a pau aqui o Habib. Me fala uma coisa, teu medo de debater com o Ciro é que ele aponte a tua hipocrisia ou o teu vazio de ideias? Tá, e o cirista, cara, a gente não faz filtro nas mensagens, então provavelmente seus inimigos políticos compraram todas em um minuto. Tava lá esperando. O que acontece ali? Primeiro, eu nunca trabalhei como já falei aqui, massa falida ou para Odebrecht, então isso é falso, né? Então revela quanto você ganhou, ué. O que eles querem saber é isso, é quanto você ganhou da Álvares e Marçal que você trabalhou, tá no site, né? Não vai negar também que trabalhou para a empresa. Revela quanto ganhou, isso aqui ainda vai dar problema pro Sérgio Moro. A narrativa é falsa. Como juiz, eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era auxílio moradia que eles colocaram lá. Sabe quanto que eles colocaram lá? Em torno de 4 mil reais, né? A preço de hoje, praticamente 4 salários mínimos. Ou 10 auxílio moradia. Colocaram lá 4 mil reais. E sabe quanto que era o salário dele? Em torno aí de 30, 40, não dá pra saber ao certo, mas eu consultei algumas pessoas, é nessa faixa, 30, 40 mil, podendo ser muito mais. Tem juiz aí que com os penduricalhos ganha 80, 100, 120 mil reais. Não sei o que, todo mundo recebia. No fundo, aquele
Não, todo mundo recebia não. Vários juízes recusaram receber isso morando em casa própria. Então não era todo mundo não, Sérgio Moro. Salário a mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos... Ah, coitado, não teve reajuste por anos. E outros servidores públicos que também ficam sem reajustes e não tem esse benefício extra de 4 mil, que é muito mais do que categorias importantes recebem no Brasil, como professores. Então só o auxílio que o Sérgio Moro recebia é mais do que o salário que professores recebem aí em vários estados. Eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado. O que não tem nada a ver. O fato de não ter enriquecido significa outras coisas. Você pode ter recebido 1 milhão, 2 milhões da Álvares e Marçal, serviço privado, e não ter enriquecido, porque pode ter gastado muito, enfim. Aí é uma questão pessoal sua. Estou aqui dedicado à causa pública. Aí na questão do Ciro a gente já falou, né? Enfim. Bom, então o Habib mandou bem demais. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais, assim como ter acesso a esses vídeos que eu coloquei aqui para vocês. E um detalhe, o Moro não falou nada do detalhe que o Habib colocou na sua pergunta, que é o fato dele não ter projeto para gerar emprego, renda, enfim. Porque não tem mesmo, né? Tá em construção. Essa é a saída de quem não sabe o que fazer para tirar o Brasil desse fundo do poço em que ele se encontra. E o Moro mentiu sobre a questão de petróleo. Ele disse ao Monark que quer privatizar a Petrobras e sugeriu que no mundo o Estado não explora petróleo, né? E a Todos com Ciro chegou a colocar lá no seu Twitter a pergunta que é a seguinte: será que ele não sabe que as maiores petroleiras do mundo são monopólios estatais? Aí a Todos com Ciro elencou lá várias, né? O que fica ainda mais evidente o total desconhecimento de Sérgio Moro em relação a um assunto tão importante que é a questão envolvendo aí petroleiras e, no caso específico, a Petrobras. Então, meus amigos, é isso. Do pouco que eu vi, né, eu vou acompanhar na íntegra depois com mais calma, eu senti muita enrolação nas respostas, muita embromação, e é nítido, o total despreparo dele para ser presidente do Brasil. E eu vou insistir num ponto aqui até o dia da eleição. Nós não podemos pegar o Brasil na atual situação e fazer uma eleição baseado na rejeição. Né, peraí, eu odeio Bolsonaro, quem vai representar melhor esse ódio? Ah, não é o Lula, ah, não é o Sérgio Moro, não é o Ciro, não. A gente tem que votar baseado em proposta, baseado em ideias, em projetos, avaliar a experiência de cada um. E no caso em específico do Sérgio Moro, não tem projeto, não tem proposta, e a experiência dele qual é? Supondo que ele tenha sido um juiz maravilhoso, né, isso não qualifica para ser presidente do Brasil no momento grave que nós estaremos depois de Bolsonaro. Nós precisamos ter respostas concretas para o drama do desemprego, da inflação, enfim, da desindustrialização no Brasil, que tem o dedo de Sérgio Moro, e de vários outros problemas que afetam a vida das pessoas. E eu não sinto no Sérgio Moro o preparo necessário para enfrentar esses gravíssimos desafios que nós temos pela frente. E um outro ponto importante, nós não podemos ficar nessa coisa do votar no menos pior que Bolsonaro, porque menos pior que ele, praticamente todos são. A gente tem que votar no melhor, na melhor proposta. Voto no menos pior a gente faz no segundo turno, quando o melhor, aquele que a gente preferiu no primeiro, não está. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou assistir na íntegra e se eu sentir lá a vontade e necessidade de trazer mais algumas reflexões sobre a participação de Sérgio Moro no Flow, eu volto aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.